Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. A palavra do Senhor, neste único versículo, nos revela uma verdade que hoje nós vamos compartilhar. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 16, 32. Vale mais ser paciente do que ser valente. É mais proveitoso um homem dominar o seu próprio espírito do que ser um conquistador de cidades. Diga amém. Se assente, por favor. Amados, essa palavra entrou no meu coração há mais de um mês. E o Senhor tem falado comigo todos os dias. Vale mais ser paciente do que ser valente. É mais proveitoso um homem controlar o seu próprio espírito do que ser um conquistador de cidades. Amados, o que o sábio Salomão está nos dizendo nessas palavras, quando ele diz acerca da paciência, quando ele diz acerca de paciência sendo ela um fruto do Espírito, relatado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz a palavra do Senhor: mas o Espírito de Deus produz o amor, produz a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, também a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. É interessante nós falarmos sobre termos paciência, principalmente quando nós falamos relacionado ao cumprimento das promessas do Senhor sobre a nossa vida. Amados, nem sempre é tão fácil sermos pacientes, principalmente nos nossos dias, onde todas as coisas, todo o movimento à nossa volta está numa velocidade nunca vista. Nós temos visto acontecimentos que antes demoravam um longo período, hoje acontecem em períodos rápidos. E quando se trata de uma promessa de Deus, ser paciente para o cumprimento dessa promessa é uma condição para que essa promessa se cumpra. Diga à pessoa que está do seu lado: para a promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida, você precisa ser paciente. A Bíblia está nos dizendo que é mais valioso ser paciente do que ser valente. Neste contexto eu entendo que se trata em esperar em Deus. Na semana passada, neste altar, nós vimos uma palavra, aonde o nosso apóstolo nos ministrou, dizendo que ainda existia esperança, dizendo que enquanto há fôlego de vida, existe uma esperança. E um dos maiores defeitos de nós, como seres humanos, é que nós queremos tudo para ontem. Somos imediatistas, não temos a paciência de esperar o tempo correto para que as coisas prometidas pelo Senhor se cumpram em nossas vidas. E aí nós cometemos o maior erro que alguém pode cometer. Nós perdemos a paciência em esperar e tomamos atitudes pensadas humanamente, para acelerarmos o processo, para adiantarmos o tempo. Ouvimos a promessa do Senhor, e passa um tempo e essa promessa não se cumpre. E aí nós tentamos adiantar o processo. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: já perdemos a paciência em esperar no Senhor.
Esse é o nosso maior erro, esse é o maior erro do ser humano. Perder a paciência e se encher de uma valentia e tomar o comando da sua vida nas suas próprias mãos, tentando fazer o seu próprio projeto. Quando nós estamos fazendo isso, queira você ou não, aceite você ou não, quando nós tomamos uma decisão, baseado numa promessa que o Senhor fez a nós, dizendo que no tempo certo Ele fará com que se aconteça tudo conforme Ele disse. E se nós perdemos a paciência em esperar, tomamos a nossa própria vontade e tomamos o controle das nossas vidas no que se diz respeito a esta promessa, nós estamos assinando um atestado ao Senhor. Queira você ou não, aceite você ou não, você está dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor não foi capaz de cumprir a promessa sobre a minha vida, eu próprio vou tentar fazer que ela se cumpra. Vou te fazer uma pergunta que você não vai precisar me responder. Essa promessa vai se cumprir dessa forma? De maneira alguma. E nós vemos um exemplo muito claro na vida de um homem de Deus, um homem que tinha um relacionamento íntimo, profundo com Deus, chamado amigo de Deus, quando ele toma uma atitude, perdendo a sua paciência no esperar, ele toma a sua atitude, se enche da valentia, faz um plano e espera que o seu plano dê certo. Amados, eu estou falando de Abraão. Abraão, para nós, num contexto de sua vida, ele foi um exemplo de falta de paciência e um exemplo de valentia para tentar resolver os seus problemas. Abraão, em esperar o cumprimento da promessa de Deus em sua vida, na questão da sua descendência. Deus diz claramente para Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 2, logo quando Deus o chama, Deus diz assim: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E o versículo 2, o Senhor diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Entenda o seguinte: Abraão já era um homem com 70 e poucos anos de idade. Não possuía nenhum filho. Não tinha nenhuma semente. Mas o Senhor lhe prometera, lá no versículo 2 de Gênesis 12, dizendo assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Era uma promessa. Ele tinha um filho? Não, mas ele tinha uma promessa. E o Senhor iria cumprir essa promessa no tempo certo, no tempo hábil. E Deus diz a ele então, no versículo 2, que os seus descendentes seriam grandes, iriam formar uma grande nação. Já no versículo 7, Deus diz a ele que daria a terra aos seus descendentes. Mas Abraão não tinha nenhum filho. Ele precisava apenas crer na promessa, apenas acreditar na promessa. Talvez hoje a sua situação seja como a de Abraão naquele momento. Tem uma promessa sobre a sua vida, de uma grande geração de filhos espirituais, mas você não tem nenhum. O que você precisa fazer é crer, porque se existe a promessa, certamente haverá o cumprimento dessa promessa. Você crê nisso? Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. E Deus diz para Abraão lá no capítulo 13, a partir do versículo 14, Deus faz a ele uma grandiosa promessa, dizendo: de onde você está, olhe bem para o norte,
olhe bem para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou te dar a você e a seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Deus está dizendo a Abraão: agora vá, ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Veja que na vida de Abraão, nesse instante, parece tudo estar dando certo. Ele recebe uma palavra de sair da sua casa, do meio dos seus parentes. Ele obedece essa palavra. E o Senhor continua a fazer promessas a ele, uma atrás da outra. E agora o Senhor diz para ele: aonde você está, saia e olhe todos os lugares, de norte a sul, de leste a oeste, aonde a tua visão alcançar, eu vou dar a você e aos seus descendentes. É uma palavra tremenda sobre a vida dele. Tudo está caminhando muito bem para Abraão, pois o Senhor lhe promete uma descendência numerosa. O Senhor lhe prometeu que lhe daria uma descendência, mas poderia ser uma descendência de um só. Mas o Senhor depois complementa dizendo assim: assim como não se podem contar os grãos do pó, será a sua descendência, Abraão. Abraão tinha que confiar. E lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão faz uma queixa a Deus. Quando Deus diz que lhe protegia, que seria o seu escudo, e daria a ele uma grande recompensa, ele diz no versículo 2: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem há de herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então Deus responde para ele no versículo 4: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Amado, sabe o que Deus está dizendo para Abraão? E o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Que se Ele prometeu algo, eu posso ficar descansado, você pode ficar descansado, que eu não vou precisar de um empregado da minha casa para herdar. Os meus próprios filhos herdarão, os seus próprios filhos herdarão. Isso quer dizer, a promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Se você crê, se expresse na presença do Senhor nessa noite. A promessa vai se cumprir. Mas parece que Abraão não entendeu esta palavra. Chega num momento que na sua casa falta paciência em esperar o cumprimento dessa palavra. Esperar em Deus o cumprimento da palavra dita por ele. E a falta de paciência leva Sara e Abraão tomarem uma decisão precipitada e agir por sua própria vontade, por sua própria conta e risco. Haviam se passado 10 anos da primeira vez que o Senhor tinha dito a Abraão que lhe daria uma descendência. Ele esperou por 10 anos, até que a sua esposa lhe fez uma proposta, e ele embarcou na proposta da esposa. 10 anos esperando, e ele toma uma decisão precipitada.